Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a 2020, né? Espero que todos tenham tido boas festas. E estamos, neste momento, iniciando aí mais um ano de atividade, mais uma década, né? Estamos aí iniciando uma nova década, 2020. Tem aí aquela controvérsia que só começa 2021, que 2020 não, enfim, mas na minha opção, mudou já o número, é 2020, começa aí uma nova década. Sejam todos bem-vindos, espero que todos tenham tido boas festas, um bom período de festa. E vamos iniciando os trabalhos do ano. Vamos abrindo aí os trabalhos do ano do Espaço Caridade Fraterna no dia de hoje. Só mais um instantinho, eu estou terminando aqui de acertar as coisas e a gente já inicia a nossa reunião de hoje. Só um instante. Aperta aqui, aperta colar. E a gente já começa. Esse ano voltamos às terças-feiras, como sempre foi. Né? E vamos lá. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. Vamos, neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. A janela dos outros. Quase nunca conversavam, mas surgiu a oportunidade de viajarem juntos de carro, e ela imaginou que seria um bom momento para se aproximarem. Durante o trajeto, o pai, que estava na direção, comentou sobre a sujeira e a degradação de um córrego que o acompanhava à estrada. A garota olhou para o córrego a seu lado e viu águas límpidas, um cenário de Walt Disney. E teve a certeza de que ela e o pai realmente não tinham a mesma visão da vida. Seguiram a viagem sem trocar mais palavras. Muitos anos depois, esta mulher fez a mesma viagem pela mesma estrada, só que dessa vez com uma amiga. E estando agora ao volante, ela surpreendeu-se. Do lado esquerdo, de fato, o córrego era realmente feio e poluído, como seu pai havia descrito. E ao contrário, do belo córrego que ficava do lado direito da pista. E uma tristeza profunda se abateu sobre ela, por ela não ter levado em consideração o então comentário do seu pai, que a esta altura já havia falecido. Parece uma parábola, mas acontece todo dia. A gente só tem olhos para o que mostra a nossa janela, nunca a janela do outro. O que a gente vê é o que vale, não importa que alguém bem perto esteja vendo algo diferente. A mesma estrada para uns é infinita e para outros é curto. Para uns pedágio sai caro, para outros não pesa no bolso. Boa parte das pessoas acreditam que o país está melhorando, enquanto outra perdeu totalmente a esperança. Cada um gruda o nariz na sua janela, na sua própria paisagem. Aqui é o texto de uma pessoa, né? E eu costumo dar uma espiada no ângulo de visão do vizinho. Me deixa menos enclausuradas os meus propósitos, os meus próprios pontos de vida. Mas, em contrapartida, me tira a certeza de tudo. Dependendo de onde se esteja posicionado, a razão pode estar do nosso lado, mas perderemos assim que trocarmos de lugar. Autor desconhecido. Essa é uma historinha bem interessante, né? Que ela fala sobre o que de fato você vê, né? Eu sempre falo que os nossos olhos são os olhos para o mundo, né? E o que eu enxergo pode ser completamente diferente do que você enxerga. Essa história, ela relata isso, né? O pai olhou do lado dele e, de fato, o rio era um córrego sujo. Do lado dela, não. Naquele momento, ela poderia abrir um diálogo,
mas muito pelo contrário. Ela preferiu ficar calada e perder a oportunidade de conversar com seu pai. Né? E aí seu pai faleceu e ela fez a viagem novamente, e aí de fato ela viu que o pai tinha razão. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento diário, nós não agimos desta maneira? Nós não olhamos, queremos levar a nossa opinião a ferro e fogo sem observar a opinião do outro, sem dialogar. Às vezes, ambos podem estar certos, como a história. Ambos estavam certos. Opiniões totalmente antagônicas, mas ambos estavam certos. Cada um estava enxergando aquilo que estava relatando. Né? Me veio uma coisa interessante aqui na cabeça agora. Às vezes a gente olha uma situação e, como está discutindo alguma coisa com a gente, com alguma outra pessoa, ou quer achar que o outro deve ter como é que fala? Você quer colocar a tua visão, colocar a tua razão para o outro, e às vezes aquele outro está com uma opinião contrária à tua, mas que para a realidade dele é uma verdade. Já parou para pensar nisso? Quantas discussões, quantas ruptura de relações, pura e simplesmente porque cada um quis defender a ferro e fogo a sua opinião e não se abriu para entender a opinião do outro, não se abriu ao diálogo, não se abriu para de fato averiguar se aquilo que o outro está falando, mesmo sendo divergente daquilo que você acha, não tem um quê de verdadeiro. Quem nunca? Principalmente em relações do trabalho, não é verdade? Relações amorosas, relações muito próximas. Muito comum isso acontecer. Não, eu que estou certo. Não, sou eu que estou certo. Não, você que está errado. Não, eu... E aí a gente, né, como a história, né, a filha morreu sem falar com o pai porque ela não se abriu a entender o olhar do pai, a forma com que o pai olhava a vida. É muito comum também esse tipo de divergência quando há muita diferença de gerações. Para uma geração, eu já me vejo assim, né? Eu já tenho minha certa idade e quando eu estou conversando com a galera aí de 20 anos, de 15 anos, tem hora que eu vejo coisas que eu já não consigo entender. E olha que eu sou... Vamos dizer que eu ainda sou sou uma senhora uma meia senhora, né? Não sou jovem ainda, né? Ainda estou na meia idade. E já tem coisa que eu acho um absurdo, onde já se viu. Se eu vou colocar a minha visão a ferro e fogo, a quanta oportunidade eu vou perder de conhecer um novo olhar da vida? Para aquelas pessoas, para aquela, né, o jovem que está enxerga a vida de uma outra maneira. Todos nós já tivemos 15, 20 anos. Né? Algumas pessoas que estão me ouvindo não, mas a grande maioria já. Né? E naquela idade a gente enxergava a vida com outros olhos e era a nossa verdade. Então, assim, é muito comum, né? Eu quis dar esse exemplo porque é muito comum também essa divergência entre gerações e a gente não se dá a oportunidade de abrir para enxergar a vida com o olhar do outro. De repente, nesse exercício de enxergar a vida com o olhar do outro, você aprende uma nova forma de ver a vida. Às vezes melhor, às vezes pior, mas você aprende. E o que é a vida? A vida nada mais é do que uma coleção de momentos. É o momento de agora, é o momento, né, quando nós iniciamos a reunião, este momento já não existe mais. O que vai acontecer daqui a 5 minutos, nós não sabemos. A vida, ela é o que você vive no aqui e no agora, neste momento, nada mais. E às vezes a gente perde oportunidade de ter trocas de experiência com pessoas porque nós ficamos apegados a valores, a opiniões, duramente, e perdemos a oportunidade da troca. E aí, às vezes, aquele momento, aquela troca com aquela pessoa, aquele momento nunca mais vai existir. E, de repente, você perdeu a oportunidade de aprender grandiosamente, vivenciar uma experiência nova, pura e simplesmente porque você segurou na tua opinião e não quis abrir mão dela de jeito nenhum.
É interessante porque às vezes vem assim, né? Ah, então você quer dizer que eu não posso ter opinião, eu tenho que prestar atenção na opinião dos outros? Não, não é isso. O convite aqui é outro. O convite é se abrir para entender também o olhar do outro. De repente você acha que o outro está completamente equivocado e ele também está certo. Como a história. Os dois estavam certos. Eles estavam olhando um rio feio e outro rio bonito. Os dois estavam certos. Cada um estava olhando o rio de uma parte, de um pedaço. Então, às vezes vai ter situação que você quer ter razão, que eu que estou certo, eu que estou certo, e o outro também pode estar certo. E aí? Aí é onde tem as rupturas de relações. E aí o tempo passa, né? E de repente você pode nunca mais ter um momento daquele com a pessoa, ou às vezes até nesse ímpeto de querer segurar a tua opinião, porque eu que tenho razão, eu que tenho razão, você perde, a relação tem uma ruptura e você perde a oportunidade de vivenciar bons momentos ao lado daquela pessoa. Principalmente quando são pessoas importantes. Né? Uma relação de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, de uma irmã, de irmãos, de grandes amigos. Conheço grandes amigos que separaram as amizades pura e simplesmente porque um achou que o outro devia ter falado, porque o outro falou. Sabe o achismo? Eu achei que você falou, mas por que eu achei? Porque não conversaram, não dialogaram. Pura e simplesmente ficaram segurando a tua opinião sem diálogo, sem se abrir para o novo. E a vida passa, minha gente, a vida passa. A vida, ela é, um piscar de olho. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho praticado muito. Por mais, como eu sempre falo para vocês, né? Eu sou a pessoa que estou aqui há mais de 10 anos, ouvindo esta reunião toda semana. Então, meu ouvido é o primeiro que ouve, todas as mensagens que vêm, todas as intuições que vêm. E muitas vezes a gente não pratica aquilo que a gente ouve, né? E eu tenho tentado, e isso tem me ajudado bastante, a vivenciar o momento presente, o aqui e o agora. Não é simples, porque nós somos criados, a nossa cultura faz a gente pensar muito no amanhã, no que passou ontem, no que vai acontecer, né? A gente fica pensando, ai, porque eu devia, ou ai, será que eu vou? E aí o tempo está passando e você não está vivenciando o aqui e o agora, que é o que de verdade é onde a vida acontece. E quando você verdadeiramente vive o aqui e o agora, o momento que chegar lá na frente, você vai ter, mais ou menos assim, é como se fosse uma sensação de preenchimento. Eu vivi, eu de fato vivenciei a vida, eu de fato estava presente eu estava presente no momento presente. Porque se a gente fica com a nossa atenção lá na frente ou lá atrás, o presente, que o próprio nome já diz que é um presente divino, nós não estamos aproveitando. Nós estamos perdendo tempo, às vezes, com picuinhas de querer ter razão. Sabe aquela frase, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Às vezes vale a pena você dar razão para o outro, mas e o orgulho, né? E o orgulho? Se eu abrir mão do meu orgulho, o que eu faço? A gente tem isso, né? E o orgulho próprio. Mas, às vezes, é importante você abrir mão do teu orgulho próprio em detrimento da tua felicidade, da tua serenidade, da tua paz de espírito. Porque, de verdade, o que importa é a tua opinião aí dentro. Não é o que está acontecendo aqui fora. É o que você sente aqui dentro. Então, se você está em paz com você mesmo, eu sempre falo que o justo, eu acredito que o justo não paga pelo injusto. As pessoas só vivenciam aquilo que elas precisam para a evolução delas. Por mais que às vezes a gente se ache injustiçado pela vida, e eu posso ser um exemplo, quem acompanhou as reuniões aí as últimas reuniões do ano, percebeu que eu estava bem, passando por uma série de questões pessoais. E aí você se questiona, meu Deus, por que vocês fazem isso comigo? Porque tinha que aprender. Dói? Dói, fácil não. O ano passado foi um ano, para mim, pior da vida, tranquilamente. Mas aprendi horrores. E a vida é isso, é um aprendizado.
Então, às vezes a gente quer ter razão, 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 porque eu que estou certo, eu que deu, e perde a oportunidade de viver uma vida mais leve, viver uma vida mais prazerosa, de relações mais tranquilas, porque a gente fica querendo ter razão, eu estou vendo. Você pode estar certo, você pode de fato estar vendo, tendo a visão correta, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para enxergar, as pessoas às vezes não querem enxergar, as pessoas às vezes têm preguiça de assumir o que está vendo, então faz, né, dá uma de louco. A gente não sabe o que passa na cabeça do outro. Eu sempre falo que todo mundo acorda de manhã, eu acredito nisso. Acho que ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou me sacanear. Todo mundo acorda de manhã querendo dar certo, querendo que o dia seja bom, querendo que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E se ela está agindo de uma maneira, né, o outro está agindo de uma maneira que você não enxerga como correto, ela está agindo da maneira que ela pode. Aquilo que ela conseguiu, o melhor jeito que ela pode ser. Pode ser que lá na frente a situação inverta. Este outro esteja enxergando a vida mais clara, com mais verdade, e você esteja equivocado. De verdade, o que é o certo e o que é o errado? Né? Eu tenho uma série no Netflix, não lembro agora o nome, que ela falei uma frase interessante. O certo depende de quem vê, de quem julga. Para mim pode ser certo uma coisa, para você pode ser outra. Então o convite que eu quero trazer essa noite é o convite ao diálogo, o convite a se abrir para o novo, a se abrir para entender o outro, para trazer com o objetivo de quê? De trazer harmonia e paz para a sua vida. Não querer ficar brigando com, mas eu estou enxergando, tem que ser desse jeito que eu quero, tem que ser assim, é só assim que eu vou ficar bem. E veja, tem uma linha muito tênue aí. Ir em busca de realizar um grande sonho ou ter a vida do jeito que acha que é correto, não é o problema. A questão é quando a gente leva isso a ferro e fogo. Né? Eu que estou certo, tem que ser assim. Se não for assim, eu não quero. E aí, às vezes, você pode... Eu falo de mim isso, final do ano passado. Eu acho que se eu tivesse aceitado um pouco mais a situação que esteve na minha vida, eu acho que teria sido menos doloroso do que foi. Se eu tivesse conseguido enxergar o que aconteceu comigo, pessoal, a vida pessoal mesmo, profissional, uma série de coisas, com mais leveza, acho que eu não teria sentido tanto. Minha saúde, eu neste momento estou com a saúde bem comprometida, por quê? Devido a esse tanto de ferro e fogo que eu fiquei. Não, porque tem que ser desse jeito, porque tem... Aí, normalmente, você faz, né? E a vida ela é maravilhosa, né, minha gente? Eu sempre falo, a vida ela é perfeita, a vida ela é fantástica. Ela te aperta, 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 até você aprender. Mas se aprender, ela solta. Aí flui, tudo bonitinho, né? Então, por que não? Né? E eu acho que é essa a questão da reflexão que eu quero trazer hoje. Por que não levar a vida mais leve? Sem tanto eu tenho que tem que ser do meu jeito. Vou fazer de tudo e vou levando a vida para ir do meu jeito. Mas se no meio do caminho acontecer alguma situação que não é bem aquilo que eu esperava, sabe, a água não bate no obstáculo. Ela pura e simplesmente desvia e segue o seu rumo. E assim deveríamos conseguir viver a nossa vida, né? Eu falo deveríamos porque tem gente que consegue, né? Tem períodos que a gente consegue, e tem pessoas que vivem assim sempre, né? Eu acredito que isso faz a nossa vida ser mais leve, ser mais prazerosa, não tanto dolorida. Né? Lembra que eu falei que no meio, a vida ela é uma coleção de momentos. Então, por que não fazer da vida uma leveza? Por que não enxergar a vida mais leve? Porque a vida é isso, gente, é uma coleção de agoras. Né? O agora que eu falei, aquela hora que eu toquei nesse assunto já foi, é uma coleção de agora. Então, por que não vivenciar o agora mais leve, mais gostoso e mais prazeroso? Nesses momentos que tiver essa divergência mas eu estou enxergando que é por aqui, o outro está batendo, que é por lá, diálogo, vamos abrir para o diálogo.
Das duas, uma, vocês podem perceber que um dos dois estava equivocado, vocês podem perceber que ambos estavam corretos, como vocês podem perceber que ambos estavam errados e criar uma nova verdade. É sempre um aprendizado. Então, que possamos, de uma maneira tranquila e serena, como eu sempre falo toda semana. Eu não estou aqui querendo ditar verdades na vida de ninguém. O objetivo aqui é essa troca. Né? Vem uma ideia aqui, outra ideia ali, e a gente conversa, e a gente troca, para que você consiga encontrar a sua verdade. Porque a verdade, minha gente, só existe uma, a tua, mais ninguém. Aí veio assim, mas como? Você acabou de falar que a gente tem que trocar, como é que a verdade só existe a minha? Você tem a sua verdade. A verdade é só a tua. O convite aqui foi justamente para que você possa dialogar com o outro. Quando você encontra este outro com um olhar diferente da tua verdade, que você possa dialogar com este outro e neste momento você, de repente, descobre uma nova verdade. Ou reafirma a sua verdade. Mas o importante é o diálogo. Né? O olhar positivo para esses momentos de divergências de opinião. E não um olhar destrutivo, não o olhar do ferro e fogo, não o olhar da imposição. Muito pelo contrário, o convite aqui é o olhar da construtividade. Verdade, de fato, só existe uma. É a tua, é de mais ninguém. Só você sabe o que passa aí dentro. O convite que eu trouxe aqui hoje, essa noite, é justamente você se abrir para essa troca. Para que essa verdade não seja tão rígida, para que essa verdade possa ser maleável. E no momento que essa verdade é maleável, você constrói, você está sempre reconstruindo ela. E tornando ela cada vez melhor para o seu bem-estar. Porque todo mundo está aqui em busca de uma coisa só. Paz, harmonia, ser feliz, vivenciar amor. E é possível, sempre é possível. Desde que nos abrimos para isso. Desde que permitimos que a energia da vida flua sobre nós. Como água, que possamos fluir e deixar a vida. Com leveza, com harmonia, com frescor. É possível todo mundo viver assim. Basta se abrir para o novo. E eu peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes com o lenitivo necessário, para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado a ir em busca de sua paz e harmonia de espírito. Que todos sejam agraciados, de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Tenham todos uma boa noite, né? Tenham todos um bom retorno às vossas moradas. Agradeço aí, boa noite, tia Tereza, boa noite, Flávia, boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando, pessoal que vai nos acompanhar aí mais tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Tenham todos uma boa semana, que 2020 seja um ano maravilhoso para todos vocês, para todos nós, né? É um início de uma nova década, que possamos colocar em nossos corações muito amor, muita positividade, e que possamos levar a nossa vida pulsando a nossa verdade, pulsando o nosso amor, pulsando tudo aquilo que a gente vê de melhor para a vida. Que bom, Fabiana, que você gostou da reflexão. Boa noite também. Que seja uma década de muita realização pessoal, de muito crescimento pessoal para todos nós. Que o Pai abençoe a todos e vos encontro na próxima semana, na terça-feira, às 8h30 da noite, para um novo bate-papo, para uma nova reflexão. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Boa noite a todos.